Olá, me chamo Jéssica Soares, estudo na EP Antônia Nedina Onofre de Paiva, curso Desenho da Construção Civil. E hoje vim apresentar a minha equipe do trabalho de História, composto por Ana Maria Alves, Diogo Freire, Glenda Gregório, Evelyn Williane e Elânia Monteiro. Olá, meu nome é Jéssica e vim falar aqui um pouco sobre o filósofo Gorgias. Gorgias, dito nilista, foi um retórico e filósofo grego, natural de Leontinos, na Cilícia. Juntamente com Protágoras e Abdera, formou a primeira geração de sofistas. Diversos doxógrafos relatam que teria sido discípulo de Empédocles, embora tenham sido apenas alguns anos mais jovem que ele. Ele nasceu em Lantini, na Itália, faleceu em Larícia, na Grécia. Sua escola foi sofista e a era dele era pré-socráticos, e influenciado por Parmenides, Empédocles e Zenão de Eleia. Olá, meu nome é Ana Maria e eu vim aqui falar sobre o principal filósofo, que é Aristóteles. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, no ano de 384 a.C. e morreu no ano de 322 a.C., aos 62 anos. Foi um dos mais importantes filósofos gregos, foi o principal representante da filosofia grega. Ele escreveu uma série de obras que falavam sobre política, sobre a ética, sobre a moral e outros campos de conhecimento. A filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus, que é a metafísica, a do homem, que é a ética, e a do Estado, que é a política. E aqui eu vou falar sobre algumas frases de Aristóteles. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder da contemplação ao invés da mera sobrevivência. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. E aqui são algumas frases do filósofo Aristóteles. Oi, o meu nome é Glenda, eu faço o primeiro ano de Desenho da Construção Civil, estudo na EP Antônia Nedina Onofre de Paiva e eu vou falar um pouco sobre o filósofo Sócrates. Bom, Sócrates foi um filósofo que nasceu na Grécia Antiga. Não sabemos exatamente o ano que ele nasceu, mas acredita-se que foi entre 469 ou 470 a.C. Ele morreu em 399 a.C. envenenado. A busca pela verdade era a mais fundamental preocupação da vida de Sócrates. Para realizar essa busca, ele usava o método do raciocínio indutivo. A essência. A essência de algo, segundo Sócrates, é a sua característica básica, aquilo que reside o seu âmago. Para compreender algo na visão de Sócrates, precisamos compreender a essência dela. Por exemplo, não basta saber que algo é bonito, eu preciso saber o porquê que aquilo é bonito, saber a essência da sua beleza. Conhecimento. Segundo Sócrates, o conhecimento é constituído pela a compreensão das essências, e adquirir tal conhecimento é o objetivo da vida. Por exemplo, apenas quando uma pessoa conhece a essência da justiça, ela age de forma justa. Para Sócrates, o conhecimento e a moralidade estão ligados. Quer dizer, conhecimento é virtude e a má conduta é o resultado da ignorância. Por conta de seus questionamentos, Sócrates foi condenado à morte e acusado de desrespeito aos deuses e corromper a mente dos jovens. Apesar de tudo, Sócrates tinha um grande carisma e uma mente brilhante. Todos em Atenas poderiam concordar que não existia ninguém como ele e provavelmente jamais existiria. As frases mais conhecidas de Sócrates são: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Para conseguir as amizades de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos nós mesmos a qualidade que naquela admiramos. Meu conselho é que se case. Se você arruma uma boa esposa, será feliz. Se arruma uma esposa ruim, se tornará filósofo. Olá, meu nome é Evelyn Williane e faço o primeiro desenho da construção civil
e hoje vim falar sobre um pouco da vida de Platão. Bom, Platão foi um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, podendo ser considerado o primeiro filósofo idealista. O filósofo, filho de uma família aristocrática, nasceu em Atenas no ano de 428 a.C. e morreu em 348 a.C. Como era comum na época, o filósofo foi dedicado aos esportes em sua juventude, tendo participado de competições locais pré-olímpicas e lutou em diferentes campanhas militares entre os anos 409 e 404 a.C. Já à idade madura, Platão conheceu Sócrates, pensador que o iniciou nos estudos de filosofia. Amigo e professor de Platão, Sócrates apareceu como personagem principal na maioria dos diálogos platônicos. No ano de 388, 11 anos antes de Cristo, 11 anos após a morte de Sócrates, Platão adquiriu um terreno dentro de um parque público, em Atenas. Academia. A academia foi um marco para a filosofia ocidental, pois pode ser considerada uma das primeiras instituições de ensino de filosofia como saber teórico. Obras de Platão. Cada diálogo trata sobre o seu tema central, mas não de maneira sistemática, o que pode se levar a uma mesma obra a falar sobre outros assuntos. Bom, eu andei pesquisando frases de Platão e eu achei duas bem interessantes. Eu até notei aqui. De todos os outros animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Isso é verdade mesmo, porque hoje, para a gente dizer o que uma pessoa deve fazer e ela obedecer, tá difícil. E a outra é tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Então, para me dizer um exemplo, eu acho que na minha teoria, eu acho que essa frase funciona assim, na minha opinião. Eu acho que para mim olhar para a vida de outra pessoa e dizer que aquela pessoa está fazendo aquilo errado ou certo, eu primeiro devo olhar para mim e ver se eu estou fazendo aquilo correto, da forma que é para ser feita. Então, eu acho que hoje a gente tá olhando muito mais para a vida do próximo, vendo se ele está fazendo aquilo correto ou errado, do que olhando para a vida da gente. Para mim, apontar o dedo no próximo, primeiro eu tenho que ver, né? Se eu estou fazendo a coisa certa e tudo. Mas hoje não está mais assim. Hoje ninguém está mais ligando. Hoje o mundo hoje é só botar defeito em outras pessoas. Não olha para si mesmo e tudo. Eu acho que isso é uma frase de muito efeito. E se as pessoas parar para refletir, elas deviam mudar muito a opinião delas e o que está acontecendo hoje. Bom, é isso. Olá, me chamo Diogo, eu fiquei com o filósofo Epícuros, ou Epicuristas, assim mais conhecido. É um filósofo que tinha uma escola chamada de Epicúrios, os seguidores dele chamavam Epicuristas, e a filosofia dele mais conhecida que ele abordava era de ter algo, de sentir algo. Como assim? Sentir coisas maléficas, que não precisa disso para viver, como que? Como ter dinheiro, como ter status, como ter status financeiro e etc. Ele focava muito no mundo real. Como assim? Ele era o contrário de Platão. Um exemplo mais conhecido dele, e até simplificar aqui. Aqui tem um livro, a gente pega nele, a gente sente, a gente tá vendo, a gente pode até cheirar o livro. Mas isso é uma sensação, isso é um momento que a gente está vivendo, que a gente está sentindo. Então, é mais ou menos isso. Simplificar para o vídeo não ficar tão grande. Outro exemplo que eu posso dar de Epícuros ou Epicuristas. Ele voltava muito para a simplicidade. Ele morava em um jardim, tinha uma casa em um jardim, onde os seguidores dele acompanhavam. E lá é um jardim longe de tudo e de todos. E ele focava muito que a gente não precisa ter muito, mas sim ter poucos. Tem várias filosofias dele muito belas, por sinal, que foca nisso, e não ter muito, e sim ter um pouco. E viver a vida com qualidade, viver a vida intensamente. Isso é a filosofia de Epicuristas. Olá, meu nome é Elane Monteiro, faço o primeiro ano de desenho da Constituição Civil e eu vou falar sobre o filósofo Diógenes. Diógenes de Sinope, também como Diógenes o Cínico,
foi um filósofo da Grécia Antiga. Ele nasceu no ano de 405 a.C., na cidade de Sinop, Turquia. E as características: foi um grande estudioso, no entanto, preferiu se afastar dos bens materiais para atingir a plenitude por meio do conhecimento. Falecimento no ano de 323 a.C., na cidade de Corinto, Grécia. E principais interesses: justiça, autonomia, política, liberdade e crítica à polis.